pensa, eles eram filhos de sacerdotes. Quantos, às vezes, filhos de pastores, ou não só nesse aspecto da igreja, às vezes o cara é filho de um grande líder, de um grande chefe, e se espera que o filho dele assuma aquele posto e seja igual a ele. Mas às vezes a pessoa ela não tem aquela capacitação. A gente sabe muito bem que quando a gente é forçado a fazer algo que a gente não gosta, a gente não vai fazer com amor, a gente não vai fazer com carinho por aquilo, a gente não vai ter apego por aquilo. E por isso eu entendo o motivo deles desprezarem a oferta do Senhor. Talvez eles nem queriam estar naquele ambiente, mas eles foram forçados a seguir ali o caminho do Pai. Agora eu vou ler ali o capítulo 3 de 1 Samuel. Depois eu vou voltar em todos esses detalhes, é só para... E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Ou seja, já fazia um tempo que Deus não se revelava àquele povo. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, seus olhos já começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te, e foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, Samuel se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Nesse capítulo aqui de 1 Samuel, a gente vê aquilo sobre que eu falei que talvez quando ele está com a mãe dele, ela somente tinha ensinado a ele essas coisas básicas da vida, como andar e falar. E a gente vê essa falta de experiência, essa falta de conhecimento que ele tinha. Que ali fala, ó, porém Samuel ainda não conheceu o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por mais que ele tinha sido consagrado a Deus, ele não tinha aquele conhecimento, ele não conhecia aquilo. E a gente vê ali mais no final desse capítulo, que fala que a gente vê como Eli era talvez um péssimo sacerdote, um péssimo líder, porque ele não conseguia governar a própria casa. Então imagina ele cuidando da obra de Deus. Mas a gente vê que mesmo ele não tendo essa capacidade de saber administrar, o pouco de conhecimento que ele tinha, Samuel conseguiu extrair. E é aqui, ó, no versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Esse pouco de conhecimento que Samuel buscou, essa necessidade que ele tinha, essa falta de experiência que ele tinha, e buscou em Eli, assim, por mais que Eli não fosse aquela boa influência no sentido de saber administrar bem ali, o pouco conhecimento que ele pegou serviu pro resto da vida dele ali, serviu de base para a vida dele, ele foi um profeta. E ali simplesmente o que ele ensinou é conversar com Deus. E isso foi o que Samuel usou até a sua morte. Agora eu vou pegar só as semelhanças que tem entre a história de Timóteo e de Samuel. A gente vê que ambos, desde jovens, eles passaram a buscar assim, a Deus, a ter um conhecimento de Deus.
Timóteo, mais do que Samuel, pelo fato do lugar onde Timóteo cresceu, o jeito que era a família dele. Nós também vemos nas duas histórias que ambos buscaram pessoas que pudessem agregar para a vida deles, que pudessem trazer um conhecimento que eles pudessem levar para o resto da vida. Independente se aquela pessoa tinha um baita de um conhecimento ou se tinha um mínimo. Eles conseguiram suprir aquilo que melhor ajudaria eles ao longo da vida. E também a gente vê exemplos de pessoas que conheciam a verdade, conheciam o caminho e mesmo assim escolheram rejeitar Deus, rejeitar o que era correto, que no caso da história de Samuel, os filhos de Eli, e no caso da história de Timóteo é o Demas, que amou lá o presente século. Mas diante disso tudo, por que o cristão não pode ser amigo do mundo? Eu peço que vocês abram em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Primeira João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. É lá no fim, não é o Evangelho. Aqui, ó, é depois de Timóteo. Vocês conseguiram abrir, acharam? É 1 João, não é o Evangelho. Só pra... Então, enquanto eles estão abrindo, eu vou lendo aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui é uma questão bem lógica sobre o porquê o cristão não deve amar o mundo. Se eu amo o mundo, eu amo o pecado, eu amo valores que são contra o que Deus prega. Logo, o amor de Deus não está em mim, porque eu estou amando o pecado. Agora, se eu amo a Deus, eu estou desprezando o mundo, porque eu tenho conhecimento da verdade, tenho conhecimento do que é o correto, e eu vou ver que aquilo não tem a agregar a mim, não me convém. E para entender melhor essa questão do pecado, tentar dar uma aprofundada só ali, eu peço que vocês abram agora em Tiago, capítulo de número 1, do versículo 12 ao 15. O pastor Davi, inclusive, chama esse texto de anatomia do pecado, porque aqui nesse trecho a gente vê todo esse processo do pecado de uma forma bem detalhada. E eu quis trazer só para a gente entender como evitar de pecar, porque se estamos pecando, a gente está amando o mundo e está desprezando a Deus, como vimos no último versículo. Todos abriram? É Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Amém? Amém. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Por que é feliz o homem que sofre a tentação? Porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nesses dois primeiros versículos que a gente vê. No primeiro é feliz o homem que é tentado, e a gente não entende por que é feliz. Por causa que quando ele vence essa tentação, quando ele passa por essa tentação, Deus vai recompensar, vai o abençoar, porque ele provou que ele ama a Deus e que ele despreza o pecado. E a gente vê agora também no versículo 3, tem muita gente que fala, Deus está me tentando, ele trouxe isso para ver se sou capaz e tal. Não, Deus não faz isso. Se você está sendo tentado, é por causa que você está sendo atraído pelos seus próprios desejos. E é o que a gente vai ver agora. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo, caso alguém não saiba. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o que a gente vê aqui?
o pecado, ele é o estágio final, mas ele começa conforme a gente vai alimentando a nossa cabeça. É o que a gente busca influenciar, é o que a gente busca alimentar nossa alma, nosso coração, nossos pensamentos. E calma aí, só que me perdi. E dependendo daquilo que a gente começa a alimentar a nossa cabeça, vai formando um desejo, esse desejo vai crescendo, e ali diz, de uma forma óbvia que figurado, a concupiscência havendo a concupiscência concebida, quando uma mulher concebe é o quê? Está grávida. Então chega um momento que o pecado começa a ficar tão grande que está quase materializado, ele está quase a ponto de ser pecado. E daí aqui fala, e dá à luz o pecado. Até esse momento, Deus fala com nós. Ele vai te falando, não faça isso, você sabe que isso está errado. Não, você já aprendeu que isso está errado. Ele vai tentando te livrar disso. Mas a gente, dependendo do que a gente tem se alimentado, essa voz de Deus, a gente passa a ignorar ela e a gente tá tão atraído por aquele desejo que a gente simplesmente ignora Deus e peca. E aqui fala, dá luz o pecado. É aqui que a gente vai tomar a decisão, se eu peco ou não peco. E o pecado sendo consumado gera morte. Para ficar mais fácil de entender esse trecho, tem a história de Davi, quando ele adultera com Betseba, né? Mas eu penso que tudo aquilo não foi em um dia. Por quê? Por causa que eu me dou a permissão de imaginar que foi como? Se ela tá tomando banho, então provavelmente todo dia ela tomava banho ali, né? Então eu penso que ele tá andando ali pela janela do palácio, ele olha a primeira vez e fala, opa, isso tá errado. Daí ele tá andando assim de volta, de dar uma espiada dele, eita. Daí ele tá no outro dia, tá andando assim, dele, só um pouquinho, não faz mal. Daí tá no outro, até que chega um momento que ele fala, chame Betseba. Toda essa cenazinha que eu fiz mostra a gente alimentando, ele foi alimentando aquele desejo de adulterar com ela, que até o momento eu não sabia que ela era casada, mas ele foi alimentando aquele desejo de possuir ela, de se deitar com ela. Chamaram Betseba e falaram diz que era casada com Urias, um dos soldados dele, e aí era o momento chave. Aqui era o momento que ele decidia se ele ia pecar ou não, ou seja, foi dada a luz ao pecado. Aqui ele poderia falar, não, você é uma mulher casada, eu não posso me deitar não posso me deitar com você e tal, você tem seu marido. Mas ele falou, não, partiu. Eles foram, ela engravidou, daí é toda aquela história que chama Urias, mas Urias não quer dormir com ela por causa que ele se compadece dos amigos dele que estão na guerra. Daí Davi manda Urias ir pra frente lá de batalha. Urias morre e também um bebê que Betseba teria com o rei Davi ali também morre. E é o que a gente vê ali no final. O pecado sendo consumado gera morte. Nesse caso, trouxe a morte de pessoas que nem tinham a ver. Mas eu também penso desse gera morte, que chega um momento que a gente peca tanto, mas tanto que não tem mais volta, que é o que a gente viu ali da história dos filhos de Eli. O pecado é como se fosse um tijolo. Cada vez que eu peco, eu coloco um tijolo. Tem uma maneira de eu tirar esses tijolos. Qual que é a maneira? É Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. E também Jesus é o Cordeiro Santo, que tira o pecado desse mundo. Então, se você tem Jesus, você tem a palavra com você, por mais que você peque, se arrepender, Jesus vai vir ali e vai tirar. Mas também, você se arrepende e você volta a pecar, o estado desse teu pecado é pior do que o primeiro. É como um cachorro que come do próprio vômito. Como assim? É como se fosse por níveis, né? Eu menti pela primeira vez para os meus pais. Nossa, eu não sabia que ia ser errado, desculpa. Beleza, tá perdoado. Zerou. Mas eu minto de novo. Já foi para um estágio maior, foi para o estágio 2. Por quê? Por causa que você sabia que aquilo era errado e mesmo assim decidiu fazer. Ou seja, voltando para essa ideia dos tijolos, em vez de ser um tijolo que você vai colocar, já são 2.
E trazendo da história lá que a gente tirou dos filhos de Eli, chegou um momento que eles pecaram tanto, mas tanto, que foi feito um muro. E em Isaías, capítulo 59, se não me engano, versículo 2, fala que o pecado nos afasta de Deus, faz com que se esconda de nós e não atenda as nossas orações. É Deus que se afasta de nós? Não, é nós que nos afastamos de Deus, porque a gente está escolhendo pecado, que como a gente viu antes, se eu escolho o pecado, escolho o mundo, eu desprezo a Deus. E também porque Deus é santo, Ele não vai conviver com o pecado. E chega um momento, pensa, tem aquele muro, você não vai conseguir ver Deus ali. E por mais que você queira ter aquele acesso, você não consegue mais ver Ele. Tendo uma forma assim, digamos que espiritual, você não tem como você chegar a Deus, porque você já está tão coberto de pecado, que você nem vai lembrar dele, você vai continuar pecando. E agora, depois da gente ver como funciona o pecado, já indo para o final, a amizade com o mundo. Eu peço agora um dos últimos textos que abrem em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesse primeiro versículo a gente vê que é feliz o homem que ele não busca ser um pecador. Que a gente vê ali, não escuta o conselho dos ímpios, né? Ou seja, não aceita sugestões de pessoas que não têm aqueles mesmos valores que nós, que às vezes está tentando nos ensinar algo, tentando nos influenciar de uma maneira que não seja da forma mais correta. Nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não peca, evita pecar, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não convive com esse tipo de gente que simplesmente zomba daquilo que a gente acredita. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que a gente vê aqui, que é feliz é o homem, que ele busca alimentar a cabeça dele com Deus, que busca alimentar a cabeça dele com a palavra, que todos têm um vazio, todas as pessoas. E a gente sabe que a única coisa, a única pessoa, a única forma que pode preencher esse vazio é Jesus. E a gente vê que Jesus era o verbo era a palavra. Então, no momento que eu tenho Jesus na minha vida, que eu tenho a palavra, que eu começo a buscar mais, meu espírito ele fica mais forte que a minha carne. A chance de eu pecar já diminui, porque se vem a tentação, eu falo não. Eu não vou fazer isso. Isso é contra o que eu acredito, isso é contra o que penso. E chega um momento que você tem aquela palavra tão arraizada dentro do teu coração, dentro de ti, que você entende que aquilo não vai te fazer bem. Trazendo para uma experiência comigo. Todos esses anos no colégio, eu não participava de devocionais e tal, talvez não era nem o melhor exemplo de cristão. Mas ano passado, mais da metade do final do ano, comecei a participar das devocionais. Só ouvindo, né, as devocionais. E a palavra vai entrando, que é algo que penetra. E daí teve um dia eu pensei, hoje no intervalo vou com os meus amigos, último ano de escola, vou lá aproveitar nesses fins e tal. Daí eu fui, fiquei sentado ali perto deles, fiquei ouvindo a conversa deles. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Como eu não notava que a gente falava esse tipo de coisa, esse tipo de besteira. Como que eu fazia parte disso aqui? E eu lembro que eu fiquei com um sentimento ruim, assim, eu pensei, cara, o que você está fazendo aqui? Você devia estar na devocional, você escolheu estar sentado com eles ouvindo esse tipo de coisa. E depois daquele dia eu busquei estar sempre nas devocionais. E por que eu disse isso? Porque chega um momento que a gente tem aqui conhecimento da palavra, da verdade, que é bem aquele versículo de 1 Coríntios 6, que fala, tudo posso, mas nem tudo me convém.
o grande problema disso da palavra é que a gente está vendo, por enquanto, só a relação do cristão com o mundo. O problema é que tem muito cristão que tem o mundo dentro dele e está dentro da igreja. Isso é falado lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo do 14 em diante, que Jesus está falando a está falando da igreja de Laodiceia, se não me engano, é a 7ª carta. E Jesus fala que ele prefere que a gente seja ou quente ou seja frio. E que ele tem vontade de vomitar das pessoas mornas. O que quer dizer com tudo isso? A pessoa quente é aquela que está buscando a palavra, que está buscando o caminho, que está buscando a Deus. A pessoa fria é que não quer saber nada disso, que faz tudo o contrário ao que a gente pensa. Mas por que Jesus prefere que a gente seja ou quente ou frio? Por causa que tem muita gente dentro da igreja que é esse intermediário, que é a pessoa morta. Que tá uma hora ali, fiel em todo o tempo, tá adorando ali. E no dia seguinte é bem lá daquele teatro que a gente vê esses dias no culto. Você viu que o Dudu ficou com o Elô lá na quadra? Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa tá ali, eu tô me enchendo de Deus, ela não vive o que ela mesma prega. E Jesus ele não consegue entender, não consegue engolir esse tipo de gente que está ali na igreja e tem a famosa fé fingida. O Tiago, que a gente leu lá sobre o pecado, ele fala que a fé sem obras é uma fé morta. Por quê? Porque você tem uma fé e você não vive daquilo que tu fala. E baseado nisso, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, tem um dos versículos que eu mais gosto assim na Bíblia, que depois de Saul ter feito um sacrifício, era para ter esperado Samuel, ele não esperou Samuel, fez o sacrifício. Samuel agora eu posso estar enganando, não abençoou Samuel, se foi o próprio Deus que falou, mas pegando o contexto fala que Deus prefere nossa obediência do que nosso sacrifício. O que quer dizer com isso? Às vezes eu posso estar lá fazendo sacrifício, eu posso estar lá adorando, mas se eu não tenho obediência a Deus, eu não estou amando Ele. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente vai buscar fazer o melhor, a gente vai buscar fazer o correto, a gente vai buscar obedecer. E se a partir daquele momento eu não estou obedecendo Ele, estou só oferecendo sacrifícios, para Deus isso nada serve, entende? E agora já chegando nos 2 últimos versículos, ali em 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 9. Primeira Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 9. Amém? Amém. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa primeira parte só desse texto, fazendo uma pausa só aqui, a gente vê que em muito momento nós seremos os que estamos sendo influenciados. E terá outros momentos que nós seremos a influência. Que nem nesse momento vocês estão sendo influenciados. Eu estou tentando passar o mínimo de conhecimento que eu tenho para vocês, para que vocês tenham aprendizado com isso. E terá um momento em que serão vocês e eu estarei ali sentado. A gente vê isso com o próprio Samuel. Talvez ele via que ele não era capacitado para aquilo, mas mesmo assim ele reconhecia que ele era uma autoridade e tinha algo ainda a oferecer a ele, a ensinar a ele. E ele se humilhou até o tempo em que Deus vem e o exalta, transformando em um dos grandes profetas. E agora, continuando ali o texto, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa atracar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Os vossos irmãos no mundo. O que
o Pedro fala aqui para nós, né? Ele fala que o tempo todo o diabo está esperando uma brecha nossa para tentar, porque ao mesmo tempo que tem gente que vem plantar semente boa em nós, o diabo está ali tentando plantar coisa ruim. Ele tá, às vezes você escuta alguma coisa, às vezes você assiste alguma coisa, às vezes alguma pessoa vem com uma conversa assim meio diferente para você. Isso é o quê? Não é necessariamente o diabo usando a pessoa, mas o diabo vai aproveitar dessa brecha que você deu para essa abertura que você deu para um possível pecado, ele vai tentar trabalhar naquilo para te derrubar. Mas aqui fala, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições contêm entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, se nossa cabeça, se nós também alimentar da palavra de Deus, também alimentar de Jesus, por mais que o diabo possa vir tentar a nós, a gente vai conseguir derrotar ele em nome de Jesus. Por quê? Porque além da palavra tem nós e a gente entender que aquilo não faz bem para nós, que aquilo é contra o que nós pensamos, também, ao mesmo tempo, a gente consegue uma força, a gente consegue talvez uma fé de lembrar que não é só nós que passa por isso, que nossos irmãos, nossos conhecidos também passam por isso. E eu penso assim, se o diabo está atrás de nós é porque a gente está no caminho certo, porque se não tivesse, você estaria quietinho. E isso me lembra muito, tem um filme, o filme do Matrix, tem um momento em que o protagonista, ele se vê diante de uma decisão. É oferecido duas pílulas para ele. Uma ele escolhe se continua vivendo uma ilusão e outra ele escolhe se acorda para aquela realidade. Trazendo para nós, a todo momento, todo dia, vão ter situações que a gente vai escolher. Se a gente vai querer pecar, se a gente vai querer cobrir nossos olhos para a verdade, para o que é certo, ou se a gente vai escolher o correto, o que é real. E é isso que volta lá aquele versículo, por que o cristão não pode amar o mundo? Se eu escolho o pecado, eu estou desprezando a Deus. Se eu escolho a Deus, estou desprezando o pecado. É algo bem simples. E agora o último texto, voltando lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 5. Capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5. Amém? Que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aqui, pegando a primeira parte assim desse texto, a gente vê Paulo ensinando a Timóteo, mas a gente pega esse ensinamento dele a Timóteo também aplica a nós, que o quê? Não é acabando a celular aqui, você vai ligar para aquele teu amigo que talvez não tenha a mesma fé com você e fala, ó, nossa amizade está acabando agora, porque a minha fé é uma, você pensa diferente, não tem como a gente andar junto. Não. Aqui fala para Timóteo exortar, para Timóteo repreender. Ou seja, nós somos chamados para ser luz no mundo, ser sal da terra. Ou seja, a gente não pode agir como eles, mas é nosso papel mostrar para eles onde eles estão errando, para eles conhecerem a verdade e quem sabe um dia se tornar como um de nós. E aqui no finzinho fala, mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. A gente se manter na palavra, ensinando as pessoas, a gente também buscando aquele conhecimento para nós. A gente se mantém firme, vão vir as tentações, nós vamos vencer as tentações e que isso a gente possa usar de incentivo para nós, para a gente estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou, o chamado que Ele tinha para nós. E agora tem um filme, o nome do filme é Gladiador, que é um baita de um filme, e tem uma frase que tem muito a ensinar para nós. Mais lá para o final do filme é falado,
O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Isso simplesmente resume tudo o que eu trouxe aqui. Por quê? A gente viu como funciona o pecado. Às vezes a decisão do que a gente vai alimentar a nossa cabeça, a nossa alma, e se a gente peca ou não, isso vai influenciar, vai ter uma consequência, seja boa, seja ruim. Na física tem uma lei que fala que toda ação tem uma reação. Então, se você faz algo bom, vai ter um retorno bom. Mas agora, se você faz algo ruim, vai ter um retorno ruim. Aqui fala, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Já não bastasse aquelas decisões impactarem o nosso presente, também vai impactar nossa vida eterna. Trazendo para os textos que a gente leu, a gente vai escolher ser como Timóteo, ser como Samuel, que buscaram seguir o caminho de Deus, buscaram a palavra, e até hoje são lembrados como exemplos de como ter uma fé genuína, de como ter um relacionamento com Deus. Ah, não, tá bom, obrigado. Ou a gente vai escolher ser como Demas, ser como os filhos de Eli, que são lembrados até hoje como exemplos a não ser seguidos, que escolheram o pecado do que é Deus. O que eu tenho só para concluir, que a melhor coisa que a gente pode fazer é estar buscando a Jesus. Que a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Jesus, que a gente começa a conviver com Ele, a gente só não tem um contato, um conhecimento maior do que é o bom, do que é o verdadeiro, como a gente entende como é ter um relacionamento de verdade, como é ter uma amizade de verdade. A gente aprende como ter uma amizade genuína, uma amizade onde tem amor. E a partir desse momento que a gente tem Jesus conosco, a gente vai saber diferenciar quem é amigo, quem não é, quem tem coisa a agregar a nós e quem não tem. É isso que eu tenho para vocês. Quero fazer uma oração só para encerrar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por essa célula, obrigado por eu estar tendo essa oportunidade de trazer a palavra, que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um, não sei como o Senhor vai operar, às vezes cada um vai extrair algo, Senhor, mas que isso possa ficar no coração deles e que possa ser trabalhado com o passar do tempo. Abençoa o restante desse culto que estamos fazendo a Ti, o alimento que vamos comer em diante e depois o nosso retorno para casa. É o que eu te peço, em Teu santo nome. Amém. Amém.